Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando da saúde de vocês, da saúde física, da saúde mental de vocês, certo? A nossa aulinha de hoje é referente ao capítulo 4, o capítulo do livro de vocês, que tem início aí na página 78 e segue até a página 86. Certo? O nosso assunto do capítulo 4 é Africanos no Brasil, Dominação e Resistência, certo? E aí, pessoal, diante alguns episódios que aconteceram na semana passada e que continuam sendo reportado essa semana, eu refiz um pouquinho essa aula. A gente já iria iniciar com um assunto realmente sobre a resistência, como aconteceu essa resistência africana no Brasil, em especial na América, mas em especial no Brasil, certo? Essa africanidade, né? Essa descendência africana, esse legado africano, como ele foi desenvolvido, como ele aconteceu, como ele está sendo reportado na sociedade atual, certo? Mas, infelizmente, a mídia essa semana, né, desde a semana passada, ela está aí reportando cenas absurdas de racismo, situações, acontecimentos que não deveriam mais existir na humanidade diante de tanto conhecimento que está à nossa disposição. É inadmissível e até vergonhoso a humanidade ainda ter que passar por esses momentos, né, tão absurdo. Mas depois a gente vai falar sobre isso, né? Se a gente estivesse em sala de aula, o meu discurso seria um pouco mais intenso, mas a gente está numa aula à distância, né? E a única coisa que eu posso demonstrar nesse momento realmente vai ser um pouco de tristeza, certo? Eu trouxe também para fazer essa introdução à nossa aulinha uma frase bastante conhecida, né, para a gente poder fazer uma reflexão. Essa frase é do Nelson Mandela, um líder político africano, aí que lutou contra o apartheid na África do Sul, certo? E ele vai dizer o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinados a amar. Certo? Então, realmente cabe essa reflexão para os dias que nós estamos passando, para os dias de hoje. Que é muito triste, né, a cena e a situação que nós ainda vivenciamos, somos obrigados a vivenciar. Certo? Como é que vai funcionar a nossa aulinha, pessoal? Fiquem bastante atentos com relação às instruções, certo? Nós vamos trabalhar com a diversidade cultural. Eu vou trazer 3 questões do Enem, iriam ser 4, né? A última iria falar sobre indigenismo, mas aí o vídeo vai ficar um pouco longo e também vai ter alguns vídeos, alguns trailers de alguns filmes também passando, então para não ficar muito extenso, eu preferi colocar somente 3 questões, certo? Essas questões, elas estão dentro do conteúdo, não só do conteúdo de história, mas também pertencente à nossa grade curricular da nossa eletiva, que é produção cultural, certo? Lembrando a vocês que o conteúdo da produção cultural, ela está sendo trabalhada junto com o conteúdo de história, né? Nas aulas passadas, nós vimos a produção cultural holandesa, nós já vimos a produção cultural portuguesa, a produção cultural no período colonial do Brasil, certo? Isso vai ser trabalhado durante todo o ano letivo de 2020, certo? Então, essa nossa aulinha de hoje vai focar nessa diversidade cultural, certo? E como o Enem ele vem trabalhando essas questões culturais, como o Enem vem trabalhando a questão da diversidade, a questão da africanidade, a questão da descendência, certo? Então, eu vou passar um documentáriozinho, um videozinho sobre a música Negro Drama,
certo? Então vocês escutem, cantem, curtam aí um pouquinho e em seguida a gente vai vir para essa questão, tá bom? Então, vão aí para o vídeo de vocês. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve tá pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão dos meus truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for tem que ser, se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto, por dentro e por fora. Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Nego drama. Crime, futebol, música, caralho. Eu também não consegui fugir disso aí, sou mais um. Forrest Gump é mato, eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. O bastardo, mais um filho pardo sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho cê não aguenta, sozinho cê não entra a pé. Cê disse que era bom e as favelas ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tênis, Nike, fuzil. Admitou, seus carros é bonito, e eu não sei fazer internet, videocassete, uns carros loucos. Atrasado eu tô um pouco, sim, tô, eu acho, só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com uma escola, eu tenho mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês ele é o mais esperto. Ging fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó.
subiu. Entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu. Nós é isso, aquilo, que cê não dizia. Seu filho quer ser preto, que ironia. Cola o pôster do Tupac, aí que tal que cê diz? Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz. Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que te diz. Gota céu aberto e parede madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você não, cê não passa quando o mar vermelho abrir. Eu sou humano, homem duro do gueto, brau, oba. Aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele parda e osso funk. Vi de onde vem os diamantes da lama. Valeu mãe, negro drama, 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 drama. Aí, na época dos barracos de pau lá na pedreira, onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Ice Blue, Ed Rock, KLJ e toda a família e toda a geração que faz o rap. A geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Anos 90, século 21, é desse jeito. Aí, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, moro, irmão? Você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você, moro? Sabe por quê? Pela sua origem, moro, irmão? É desse jeito que você vive, é o negro drama. Eu não li, eu não assisti, eu vivo o negro drama. Eu sou negro drama, eu sou fruto do negro drama. Aí, dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha. Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça erguida, porque é assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé. Vagabundo nato. Ok, pessoal. Vamos agora para a nossa questão, certo? Sobre diversidade cultural. E aí o vídeo, né, ele deixa bem claro a música, ela é bem ríspida mesmo, ela é bem direta mesmo, certo? Me desculpem aí por alguns palavrões, mas faz aí parte do contexto, certo? E a música, ela vem evidenciar muito a situação do povo brasileiro, né? Eu sei que a ênfase aqui é nos afrodescendentes, mas a gente não pode esquecer que, independente da cor da pele, da situação histórica, a gente nós não podemos deixar de lembrar que são seres humanos, que são brasileiros, certo? E aí, como o Enem, em 2004, ele veio abordar essas questões de racismo, essas questões de pobreza, essa questão de exclusão social, política, certo? Então, vamos fazer aí a leitura do texto. O movimento hip hop é tão urbano quanto as grandes construções de concreto e as estações de metrô, e cada dia se torna mais presente nas grandes metrópoles mundiais. Nasceu na periferia dos bairros nobres de Nova York. É formada por 3 elementos: a música, o rap, as artes plásticas, o grafite, e a dança, o break. No hip hop, os jovens usam as expressões artísticas como uma forma de resistência política. Enraizado nas camadas populares urbanas, o hip hop afirmou-se no Brasil e no mundo com um discurso político a favor dos excluídos, sobretudo dos negros. Apesar de ser um movimento originário da periferia norte-americana, não encontrou barreiras no Brasil, onde se instalou com certa naturalidade. O que, no entanto, não significa que o hip hop brasileiro não tenha sofrido influências locais. O movimento no Brasil é híbrido. Rap com um pouco de samba, break, parecido com a capoeira, e grafite de cores muito vivas. Adaptado de Ciências e Cultura 2004. De acordo com o texto, o hip hop é uma manifestação artística tipicamente urbana, que tem como principais características, e aí nós vamos aos itens da questão. E aí nós temos o item A,
A ênfase nas artes visuais e a defesa do caráter nacionalista, o vídeo, o texto, até traz a questão das artes visuais, mas a defesa do caráter nacionalista, né, a gente percebe que ela desentona um pouquinho aí do contexto. O item B, a alienação política e a preparação com o conflito de gerações. Né? Se vocês perceberem, esse conflito de gerações, ele não chega a ser algo enfático dentro do texto, né? E a música, dentro da música, e a música ela não vem mostrando que há uma alienação, né? A própria letra da música, na verdade, evidencia muito a afirmação, é o conhecimento, é a percepção desse povo da periferia, como esse povo da periferia percebe essa sociedade, né? Longe de serem alienados, né? A música está longe de falar algo que não existe, de algo que não conhece, né? Então, o item B eu considero um item fraco, né? E aí vamos para o item C, a afirmação dos socialmente excluídos e a ambição e a combinação de linguagem, certo? Aí o item C, se eu estivesse lá no Enem, né? Eu vejo aqui a afirmação dos socialmente excluídos, né? Então a gente vai ver esses socialmente excluídos, esses negros, esses pobres. A gente também vai ver muita gente branca, né? Também não são só os negros, mas também há pobres brancos, né? Numa minoria, mas existe. E a combinação aí de linguagem, o próprio texto trouxe essa linguagem corporal na dança, essa linguagem artística, na arte plástica, na música, né? Então, a gente pode aí ter essa questão como um item forte, mas eu não li ainda mais os dois outros itens, né? Então vamos ter certeza antes de marcar a integração de diferentes classes sociais e a exaltação do progresso, né? Essa integração de diferentes classes sociais fica bem intrínseco, né, no assunto, e a exaltação do progresso nem de longe, né, tem a ver com o assunto. Então, o item D também eu excluiria. O item E, a valorização da natureza e o compromisso com os ideais norte-americanos. Não, né, pessoal? Não faz uma ênfase sobre a valorização da natureza. Pelo contrário, né, a valorização da arte, a valorização do break, do grafite, do rap. Compromisso com os ideais norte-americanos, não, né? Vai ter uma influência com os ideais norte-americanos, mas também locais, como traz o texto. Então, o item mais pertinente, vocês já sabem, certo? É o item C, né? O item C seria o item correto, ok? Então, agora, pessoal, para a nossa próxima questão, eu vou trazer para vocês o fragmento de um filme, certo? O nome desse filme é Amistad. É um filme que vai retratar muito bem o tráfico negreiro, como acontecia esse tráfico lá da África, como esses africanos eles eram trazidos desde a sua captura, a troca entre os brancos e os africanos, a troca por esses escravos, em troca de rum, em troca de armas, certo? E até a chegada deles aqui na América, certo? Aproveitem esse vídeo. Se vocês puderem em casa assistir ele no YouTube, assistam. Não tem como baixar esse vídeo, eu consegui baixar aqui um fragmento, certo? Mesmo só uma espécie de trailer. E tentem assistir na internet. Assistir vocês conseguem, não conseguem baixar, mas vocês conseguem assistir. É riquíssimo esse vídeo. Assistam.
Estamos em pleno mar. Doido no espaço, brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas, leviatã do espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade,
A vontade por poder, hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca-se pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. O meu birimbau de ouro, minha mãe, eu deixei no gantoar. O meu birimbau de ouro, minha mãe, eu deixei no gantoar. É um gunga bem falante que dá gosto de tocar. Eu deixei com menininha para ela abençoar. Amanhã às 7 horas. Ok, pessoal, vamos então agora para a nossa questãozinha número 2, certo? Ainda sobre a diversidade cultural, certo? Enem 2007. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento do século XV do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. K. Munanga. Algumas considerações sobre a diversidade e a identidade negra no Brasil. Em Diversidade na Educação, Reflexos e Experiência. Brasília, Centec, MEC, 2003, página 37. E aí, nós vamos para o comando da questão, certo, pessoal? Mas antes de nós irmos para o comando, falar um pouquinho, né, sobre essa escravidão que foi desenvolvida aqui na América, certo? A gente sabe que existe aí vários tipos de escravidão. Eu ia até começar a minha aula anteriormente, né? Eu havia planejado trazer esses conceitos, os tipos de escravidão que se desenvolveram ao longo da história da humanidade, mas eu preferi hoje trabalhar com essas questões porque o Enem, ele conseguiu trazer, né? Em uma questão só, ele conseguiu trabalhar muito do que está colocado no livro, muito do que está colocado nos documentos, que está registrado no documento,
certo? Então, a gente vê essa questão da identidade, a questão da consciência, né? A diferença de pigmentação, toda essa diferença histórica que foi alimentada durante séculos sobre as diferenças, as características que cada povo tem, né, que cada etnia vai desenvolver, certo? É aquilo que foi discutido lá no início da aula, né? Nós temos que aceitar. Essa aceitação do diferente mostra que nós temos o conhecimento, e eu não estou falando só um reconhecimento, mas o conhecimento de sabermos que diante da ciência, que diante das pesquisas, as pessoas vão se diferenciar pela questão da necessidade ambiental, pela questão da sobrevivência, mas nós vamos nos adaptar à natureza, né? E essa construção, né, muitas vezes preconceituosa, muitas vezes pautada numa ignorância, pautada numa ganância da época, né, dos valores da época, isso vai se desenvolvendo ao longo da história da humanidade, mas que não deveria existir, né, nos dias de hoje, mas infelizmente ainda existe. Tá certo? No documentário ou no pequeno trailer que vocês assistiram, vocês conseguiram ver a captura dos africanos, né? Muitos até ficam falando, mas os africanos, eles venderam o seu próprio povo, né? Realmente tem essa reflexão, pois a gente sabe que não era qualquer um que podia adentrar nas tribos, né? Os africanos são conhecidos como povos guerreiros, como povos fortes, povos determinados. E o negócio do tráfico negreiro que os portugueses começaram a desenvolver passou a ser muito positivo para os reinos fortes africanos, certo? Positivo em qual sentido? Né? A Cléo está dizendo que foi positivo. Não. Naquele momento, para os reinos africanos foi positivo. Foi positivo por quê? Porque eles agora iriam entrar na tribo do seu inimigo, iriam capturar o seu inimigo e iriam se livrar dele. E o melhor, iam lucrar com a venda dos seus inimigos. Então, para aquela situação, naquele momento do século XV, certo? Era favorável para os africanos fazerem negócio com os portugueses. Né? Em troca de quê? Em troca de aguardente, em troca de melaço, em troca de armas, certo? E isso iria significar para os reinos africanos poder, certo? Numa batalha, lógico que uma arma de fogo seria bem mais agressiva, iria definir uma guerra, certo? Iria definir uma batalha, certo? Então, os reinos africanos, eles vão se fortalecer com esse negócio entre os portugueses. Lógico, fazendo uma reflexão, eles estavam vendendo o seu povo, mas essa reflexão, ela chega a ser uma reflexão atual, certo? Naquele momento, eles não estavam pensando nisso. A gente sabe que a África, ela é composta por várias etnias elas que têm sua língua, que têm sua cultura própria, certo? Então, eles não pensavam, eles não se conheciam como um povo africano, eles se conheciam como tribos, eles se conheciam como reinos, certo? Então, a gente pensar, às vezes, dessa forma, pode até soar um pouco anacrônico, né? Eu pensar que eles venderam o seu próprio povo. Não, naquele momento, na história da humanidade, no século XV, eles não se conheciam como povo, eles se conheciam como tribo. A minha tribo e a tribo do outro, a minha tribo e a tribo do inimigo, certo? Então, ou eu vou vencer o meu inimigo ou o inimigo vai me vencer, certo? Então, para eles era muito decisivo naquele momento. Não se justifica, mas se explica, certo? Não é a questão de defender que estava certo, mas para aquele momento era a verdade que se tinha,
certo? E o tráfico negreiro, sim, ele foi muito lucrativo para Portugal, que liderava o tráfico negreiro, mas também foi lucrativo para os reinos africanos que estavam lucrando com a venda dos seus inimigos, certo? E aí nós temos aqui o comando da questão. Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que... Aí nós temos os itens. A colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. Aí, pessoal, nós temos aí, né, uma afirmação. Eu coloquei como pergunta, né, mas não é uma pergunta, é uma afirmação, me desculpa. E aí, pessoal, se vocês preferirem, dê uma pausa no vídeo, né? Eu vou fazer uma sequência. Se a gente estivesse ao vivo, eu iria dar um tempinho para vocês realmente responderem e depois a gente iria resolver. Mas não sendo possível, vocês dêem uma parada no vídeo, resolvam a questão, certo? Façam anotações e aí voltem ao vídeo, tá bom? Então vamos lá. A colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente? Não. Esse item está errado. Por que ele está errado? Porque o comando pede para relacionar ao texto. E aí, quando ele vai falar aqui lá no texto, aqui, ó, pessoal, nessa linha, ele resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento no século XV do continente africano e dos seus habitantes pelos navegadores portugueses, certo? E aí... ele está colocando aqui que a colonização da África pelos europeus, certo? Foi simultânea ao descobrimento desse continente? Não, no texto ele está falando do descobrimento por parte dos portugueses. Ah, mas os portugueses são europeus, ok. Mas fora os portugueses, a Europa já tinha contato com os reinos africanos, né? Vamos lembrar que ali parte da Europa... tem ali uma cultura muito próxima, né, devido ao mar Mediterrâneo, certo? Então, Marrocos, né, Marrocos faz parte da África. Marrocos já era conhecido pelos europeus, já tinha um comércio com os europeus, certo? A África já era conhecida pelos europeus, certo? Então, esse item está errado, certo? A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente? Não, certo? Os portugueses, eles tinham intenção não de desenvolver o continente, mas sim de lucrar com esse comércio, certo? Então, sim, existe esse lucro no comércio do tráfico negreiro, mas os portugueses não tinham interesse nenhum de desenvolver o continente, né? Eles não tinham interesse nem de desenvolver a América, que eram donos, né? Ou se consideravam donos, quem dirá os africanos naquele momento da história, certo? O item C, o surgimento do tráfico negreiro, foi posterior ao início da escravidão. Vou ler novamente. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil? Não. O tráfico negreiro, ele é anterior à escravidão do Brasil, certo? O tráfico negreiro, ele já existia, ele não está aqui delimitando o tráfico negreiro desenvolvido pelos portugueses, está generalizando. O tráfico negreiro, ele já existia ali entre a África e a Ásia, nas famosas caravanas, certo? Os africanos, eles já viviam na situação de escravidão já. Muitos povos da África eram dominados por outros povos, eram escravizados por outros povos ali também da região da Ásia, certo? Então, a exploração da África decorrente do movimento, o surgimento do tráfico negreiro foi posterior, não, foi anterior ao início da escravidão no Brasil, certo? Então, esse item está
Errado. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna? Lendo novamente, aí vocês vão analisando as informações. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Média. Aí nós vamos bater aqui as situações. Início da Idade Média, que ele nos deu o século XV. Século XV é início da Idade Média? Aí vocês vão lembrar lá da linha do tempo que a gente já trabalhou, certo? A gente vai ver que a Idade Média vai, ou melhor, que a Idade Média, sim, a Idade Média vai terminar no século XV. É isso? No século XV. E aí ele coloca aqui o movimento de expansão, é a expansão marítima, né? Vai acontecer em que momento, certo? E aí esse item aqui, a exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna, está corretíssimo, certo? Nós não lemos ainda o item E, nós vamos ler, por isso nós não vamos marcar, certo? Mas está corretíssimo se eu for bater as datas, certo? Sim, né? Essa expansão europeia é promovida aí no início da Idade Moderna, né? A expansão europeia é pertinente ao início da Idade Moderna e ela vai sim, né, se aproveitar aí do continente africano, né? Aí o celeiro do mundo, o celeiro da Europa, certo? Então esse item está bem pertinente à situação histórica que nós vimos, certo? O item é a colonização da África antecedeu as relações comerciais entre o continente europeu. De novo, a colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa? Não antecedeu, né? Depois, a colonização da África, ela vai acontecer lá no período lá do imperialismo, certo? O neocolonialismo, que vai acontecer a colonização da África, certo? Esse item está incorreto. Então, logo eu tenho, vamos ver quem acertou. Se você acertou, cadê a mãozinha que não aparece? Pronto. Item D. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Média. Sim, corretíssimo. A África vai ofertar a mão de obra para desenvolver mais tarde a América, e a América vai fornecer produtos que na África não tinha, né? Além de matéria-prima, também armas. Ok? Essa questão é bem legal, né? Só a atenção mesmo e discutir aí, falar um pouquinho com a questão. Então, vamos para a nossa última questão. Aí vocês vão assistir o vídeo, são vários videozinhos, tá bom? Prestem atenção. Um Príncipe em Nova York, O Rei Leão e Ace Ventura, Um Maluco na África. Eu espero que vocês gostem. Completamente livre de imperfeição, para ser usada com vossa discrição, aguardando só por vossa indicação. A futura rainha. Greetings, great friends.
Presenting Miss Amani Aziz. She's your queen to be, a queen to be forever, a queen who'll do whatever His Highness desires. She's your queen to be, a vision of perfection, an object of affection to quench your royal fire, completely free from infection. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Begging for scraps. Everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba, and never return. Must take your place in the circle of life. Espetacular! Essa terra tem grandes belezas.
Senhor Ventura, temos mantido uma convivência pacífica com as culturas nativas há mais de 200 anos. São quase como da nossa família. São mesmo? É fundamental que recuperemos o animal sagrado. Senão, os pacatos Huachates serão massacrados impiedosamente. Os Huachutus são sanguinários. Eles consideram o desaparecimento um insulto e uma maldição. Os meus dentes estão sujos. Dá licença. Seu sapo está aparecendo. Bonito, né? Idioma. Eu amo você. Eu sou tão popular aqui. Estão na minha cabeça! Estão na minha cabeça! Meu Deus, me ajuda! Ace, não há nada em sua cabeça. Exatamente. Eu só fiz um teste de fuga. Sabia que a gengivite é a causa número 1 da queda de todos os dentes? Calma, Sally. Sally! Ai, tira esse bicho daqui! Ok, pessoal, então vamos agora para a nossa última questão sobre diversidade cultural. Essa questãozinha é do Enem 2013, certo? Espero que vocês tenham gostado dos trailers, dos fragmentos dos vídeos, certo? Não passei esses vídeos à toa, né? Vocês já devem estar lendo essa questão e já perceberam que esses vídeos que vocês acabaram de assistir, esses fragmentos desses filmes que vocês acabaram de assistir, realmente caiu no Enem, né? Por incrível que pareça, caiu no Enem, certo? Eu acho que Um Príncipe em Nova York não é do tempo de vocês, nem do meu, né? Porque nós somos muito novos, certo? Mas Ace Ventura, quem nunca assistiu Ace Ventura, né? Maluco na África, Rei Leão, né? Aí ganhador de bilheterias, né? Então vamos para a questão. A África também já serviu como ponto de partida para comédia bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York e Ace Ventura, Um Maluco na África. Em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenhos animados. A animação O Rei Leão, da Disney, o mais bem-sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com um elenco de seres humanos. Né? Essa foi a questãozinha aí de 2013, né? Filmes aí de Hollywood sobre a África ficam no clichê, certo? E aí nós temos o comando da questão. A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes, né? Então essa questão ela vem trabalhar com a questão da memória. O que é que fica na nossa memória? Ou o que é trabalhado a nossa memória? Quais as informações a mídia, né? No caso aqui está colocando Hollywood, está trabalhando para que fique aí incrustada na nossa memória, certo? Aí ele coloca aqui é o comando. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Facinho essa, hein? Então vamos lá, vamos por parte. Ela enfatiza a história e negligencia a natureza. E aí, o que é que vocês acham? Né? Vão pensando aí, dá uma parada no vídeo e eu vou continuar, tá? Não, né? A história, não, ela não vai enfatizar a história do povo africano, não vai enfatizar, né?
Até fala ali um pouco sobre a cultura, sobre a história, mas não chega a ser uma ênfase, certo? Negligenciar a natureza? Não, né? Apesar do maluco ali na África, meio que destruir matar alguns animais, destruir alguma coisa, mas não chega a ser mostrar essa negligência. Item B, o exotismo e a cultura vai enfatizar o exotismo, ou seja, o que é exótico. Eles enfatizaram, eles fortaleceram nesses 3 filmes o discurso do exótico e negligenciaram a cultura. Nessa cultura que foi colocada agora na nossa memória, ela foi negligenciada? Será que essa cultura faltou mostrar a importância, faltou mostrar um pouco mais de respeito, certo? Quando ele diz negligenciar, desrespeitou, né? Colocou essa cultura de qualquer jeito, não deu a importância devida a essa cultura, né? Ridicularizou, né? Em algumas cenas do filme Um Príncipe em Nova York, a gente chega até a rir, né? Fica assim um negócio, que loucura, né? Essa mulher aí dançando, esse povo pulando, certo? E cadê a cultura, né? O Ace Ventura faz questão lá de deixar tudo engraçado, né? Eu acho que esse item aqui, né, tá bem dentro. Não vou dar certeza não, tá? Mas você já sabe. A sociedade, eles vão enfatizar a sociedade e negligenciar a economia? Não, né? Então enfatiza ali a sociedade, mostra vários tipos de sociedade, mas não vão negligenciar a economia, né? Não traz muito essa questão da negligência com a economia. Vai mostrar as riquezas, certo? Mas não chega... O comércio, eles vão enfatizar o comércio e negligenciar o ambiente? Não, né? Tá errado. Item E, eles vão enfatizar a diversidade e vão negligenciar a política. Ficou um pouco confuso, né? Enfatizar a diversidade. Aí tu pega lá no primeiro filme, Um Príncipe em Nova York, né? Será que eles estão instigando ali a diversidade, certo? Estão enfatizando África, depois América, pode até ser, né? Eles trazem, dão uma enfatizada, mas estão negligenciando a política, né? Eles, em algum momento, ridicularizaram a política, né? Eu ainda estou com o item B, vocês? Quem marcou o item B acertou, né? Eles vão enfatizar o exótico, né? Então nós vemos lá os animais, nós vemos lá as danças, os costumes, né? Então eles vão colocar aquilo como algo exótico, como algo estranho, né? Algo não familiar a nós, né? E isso fica bem enfatizado no Ace Ventura, fica bem enfatizado em Príncipe, em Nova York, né? Ali no Rei Leão, mais ou menos, né? Não tem uma ênfase muito forte, mas ainda coloca ali o exótico, né? Principalmente ali no Hakuna Matata. E vai negligenciar a cultura, né? Faltou um pouquinho mais desse respeito, faltou um pouquinho de cultivar essa memória, o valor dessa memória africana, né? Realmente o item B, ele está bem mais forte, está bem pertinente ao questionamento da questão, ao comando da questão, certo? E aí, pessoal, a nossa aulinha terminou, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos, eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Voltem a essas questões, coloquem no caderno de vocês. Se essas são questões voltadas para o Enem, são dicas voltadas para o Enem. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai ver como realmente aconteceu essa cultura, como é que essa cultura afrodescendente no Brasil, ela tá sendo formada, ela foi formada,
né? Ela está sendo formada, quais as memórias, ela está sendo negligenciada, ela está sendo desrespeitada, certo? Nós vamos voltar mesmo para essas questões, certo? Na minha próxima aula, eu vou procurar não enfatizar muito a escravidão, que os africanos foram trazidos da África, foram escravizados. Isso vocês já sabem, né? Isso vocês já sabem, já tem no livro de vocês, né? O objetivo das nossas próximas aulas, na verdade, vai ser para valorizar, né? Valorizar esse legado africano, valorizar essa cultura que resistiu, valorizar esses costumes que é nosso, certo? Lógico que a gente não pode esquecer da cultura que os brancos europeus trouxeram, que os asiáticos trouxeram, que os indígenas nos deram, né? Porque eles já estavam aqui, certo? Que os africanos também. A gente não pode negligenciar, a gente também não pode minorizar um outro, né? Eu não posso minorizar o português, a cultura portuguesa, minorizar a cultura portuguesa para exaltar a africana ou a indígena de maneira nenhuma, né? Vamos reconhecer cada cultura de acordo com o seu legado, de acordo com a sua cultura, né? Isso é respeitar as diferenças, certo? E falando nisso, né, para finalizar de fato a nossa aula, eu vou apelar a vocês, e se puderem, apelem também para as pessoas aí do convívio pessoal de vocês, para os amigos, a família, né, de tolerar a diferença, né? Às vezes essa tolerância à diferença, tolerar a diferença, causa muito mais um desrespeito, uma pessoa se sentir esquecida. Então vamos parar de tolerar, vamos aceitar as diferenças, certo? Essa palavra tolerância às diferenças me incomoda muito. Eu acho que talvez essa tolerância, né, tenha feito o povo se calar quando vê alguém sendo humilhado, ou pela sua classe social, ou pela sua cor, pela sua religião. Não, eu vou tolerar. Não vamos mais tolerar não, pessoal, vamos aceitar, certo? O meu pedido é que a gente aceite, né? Nós temos que aceitar que somos diferentes, que faz parte da criação do universo sermos diferentes. É assim com as plantas, com as flores, com os animais, e por que não com nós mesmos, certo? Então, somos diferentes e vamos aceitar isso, e vamos respeitar, e vamos ver a beleza em sermos diferentes. Somos diferentes, mas somos iguais nos direitos. Direito a respeito, né? Direito à educação, direito à moradia. Todos nós temos esse direito, até essa mesma oportunidade. Quem não aceitar essa verdade vai só mostrar que tem alguma dificuldade cognitiva, né? Sem querer ofender ninguém, certo? Então, pessoal, eu vou pedir, vamos aceitar as diferenças, vamos respeitar, vamos amar, vamos fazer o bem, para que todos consigam respirar.